Ó, veja se faz sentido na sua vida. Se você já fez isso, já praticou dessa forma, da forma de Adão, ou se você está praticando da forma de Jesus. E vamos ver a diferença entre os dois. Se a gente olhar a vida de Adão, Adão teve um probleminha com a Eva, porque a Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto, e o que que Adão fez? Foi lá e comeu do fruto também. Por que que ele foi comer o bendito fruto? Provavelmente foi para agradar a Eva. Ó, a Eva ofereceu, ele foi lá e comeu o fruto. Talvez para agradar a Eva, para resolver aquele pequeno problema, mas ele esqueceu de pensar num problema maior. Então eu vou compartilhar com você a diferença de Adão e Jesus e como que a gente pode praticar nesse dia, hoje, para realmente chegar numa vida de abundância, assim como Jesus prometeu, uma vida de desfrute, uma vida que realmente vale a pena ser vivida, uma vida de verdade, onde desde o princípio já foi prometido, uma vida eterna de dentro de um jardim de delícias. Mas o que que aconteceu? Adão esqueceu. Então agora eu vou entrar com você no detalhe em que Adão esqueceu do problema maior que foi comentado por Deus quando ele falou assim: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerá. Mas ele não pensou no problema maior, ele não pensou num propósito maior, ele não pensou num resultado maior, numa ação que vai perpetuar, que vai chegar na vida eterna. Ele pensou apenas naquele momento, naquele instante de desfrute, de prazer momentâneo, de comer aquele fruto que parecia bom aos olhos, assim como foi compartilhado na palavra. Então Eva viu que o fruto era bom aos olhos e desejável. Então ela desejou algo momentâneo, pontual, e foi pelo desejo, pelas emoções, comeu do fruto proibido e fez ela e Adão sair do jardim de delícias porque foi movido por uma ação momentânea, um desejo momentâneo, apenas para resolver um problema momentâneo, para que tirasse aquela dúvida da cabeça, porque uma dúvida foi plantada pela serpente na cabeça da Eva. Então ela ficou em dúvida. Para ela resolver a dúvida, ela falou assim: bom, eu posso comer essa fruta aqui, porque se eu comer e não morrer, eu vou ter o poder de Deus? Ah, mas o poder de Deus já foi prometido para Adão e Eva, porque eles foram feitos em imagem e semelhança, mas eles precisavam crescer, amadurecer. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, vamos lá, perceber agora e olhar as ações de Jesus. Jesus, quando ele estava caminhando nesta terra, ele viveu por um propósito maior. Vivendo por um propósito maior, o que que ele fez? Ele foi movido pelos desejos momentâneos, pontuais? Não. Então aí vai um segredo para a sua vida, para a minha vida. Aí eu tiro de lição isso para minha vida. Quando eu penso num problema pontual, eu vou acabar errando e esquecendo de uma resolução, de um benefício maior que há de vir. Assim como Adão e Eva não pensou no resultado que iria vir, porque para eles estava disponível a árvore da vida eterna, vida em abundância dentro do jardim. Eles não pensaram em nada disso, só pensaram no prazer momentâneo. Mas Jesus, agora vem a comparação de como a gente tem que agir. A gente tem que agir como Jesus. Jesus estava pensando num propósito maior. Por que que ele estava pensando num propósito maior? Porque quando ele chorou, quando ele suou lágrimas, eita. Quando ele suou gotas de sangue, ali naquele momento, em oração, em temor, em um certo desespero no corpo, na alma, alma afligida. A alma dele estava afligida, ele estava ali num certo desespero, porque ele estava diante da morte. Então ele foi em oração falar com o Pai. Primeiro segredo aí, primeiro detalhe que eu vou compartilhar com você. Falar com o dono de tudo, falar com o responsável, falar com quem manda, falar com quem tem o conhecimento maior, falar com quem tem a direção, falar com o líder. Isso é o objetivo, é o primeiro passo que a gente tem que dar. Quando você tem um problema, uma dúvida, uma angústia, uma dor, alguma
alguma coisa que está te atrapalhando, você tem que fazer o quê? Seguir e ir diante de quem é o responsável, de quem tem o poder, de quem tem o domínio, e conversar, ser claro, falar assim, ó, como Jesus fez. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, resumindo, para o nosso dia de hoje. Pai, eu tô angustiado, tô com medo. Não sei o que vai dar. Eu não quero fazer na minha mente, meu cérebro não quer fazer, meu cérebro quer fugir do problema maior. Meu cérebro quer fugir de problemas. Eu quero fugir dessa entrega, desse sacrifício. Eu quero sair, eu não quero ir ser sacrificado, eu não quero morrer. Nosso cérebro vai pensar isso, porque nós fomos nós temos isso por princípio. Tudo que envolve morte, dor, a gente foge, certo? Princípio nosso de sobrevivência. Então Jesus fez o quê? Como ele estava no corpo de um ser humano, como o meu e o seu, ele fez o quê? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Estou sofrendo, estou com a alma afligida, com temor, com medo, não sei qual eram os sentimentos de Jesus naquele momento, mas o que ele fez foi falar com o Pai. Então, quando ele falou, Pai, se for possível, tira isso de mim. Eu não quero viver o propósito dessa maneira, passando por essas dores, por essas dificuldades. Mas, aí vem o porém. Jesus falou assim, mas, então, ele estava pensando num problema pontual, que era ele morrer na cruz, sacrificar-se por você e por mim, mas não somente isso, mas ele percebeu que algo é maior. Ele sabia que tinha algo maior por trás. Ele estava pensando no algo a mais. Então, quando ele termina de falar isso, ele fala assim: mas que seja feita a sua vontade. Ele começou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele fez o pedido dele, mas ele falou assim: ó, meu pedido é esse. Meu desejo como ser humano aqui nessa terra é esse. Mas que seja feita a sua vontade, Pai. Que seja feita assim como é no céu. Como ele ensina aos discípulos. Seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita aqui na terra como é feita no céu. Como é feito no céu? É feita a vontade de Deus, do Criador. Então, olha a diferença de Jesus para Adão e Eva. Jesus pensa num propósito que vai influenciar, impactar, cuidar, transformar, libertar. Então ele veio para pregar o reino de Deus, um reino de poder, um reino de liberdade, um reino de libertação, um reino de alegria, de paz, prosperidade, amor, vida, vida em abundância, mas vida eterna. É o mais importante. E agora vamos lá. Adão, volta lá, Adão. O que tinha lá no centro do jardim? No centro do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal? Só? Não. Estava também a árvore da vida eterna. Então, o que Adão e a Eva perdeu lá no jardim de delícias? Cristo conquistou de volta para mim e para você. Eu tenho acesso novamente à árvore da vida. Cristo morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, vida eterna com Deus. Porque vida verdadeira com Deus. Vida é com Deus. Sem Deus não há vida, há morte. Então o que Deus falou lá no começo para Adão e Eva? Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Mas não era morrer na carne física, corpo físico, era morrer, estar longe da presença da vida. Estar longe da vida. Estar longe de quem? Do sopro do Espírito de Deus. Quando Deus soprou nas narinas fôlego de vida, eles perderam o acesso ao Espírito Santo, eles perderam acesso a Deus, eles perderam o acesso da vida, do desfrute da vida. Então eles foram colocados fora do jardim de delícias, porque eles não poderiam acessar a vida eterna se não fosse pelo Espírito, que é o que Jesus falou. Em espírito e em verdade, Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque o reino de Deus estaria próximo e viria. Quem que viria? Quando Jesus morresse e cumprisse aquilo, o projeto maior,
Jesus deixaria o Consolador. E em espírito, todos aqueles que creem em Cristo, no sacrifício da cruz, no sangue derramado, estão lavados, limpos, purificados, para acessarem a Deus, viverem realmente, terem vida, a vida eterna, que começa quando você aceita Cristo. Quando você aceita Cristo pensando num propósito maior, pensando no objetivo maior, não nos prazeres da carne, como Jesus fala, como nos evangelhos mostra, não pensando nos prazeres da carne, você começa a desfrutar da vida que está em Deus. Deus é a vida, Cristo é a vida, o Espírito Santo de Deus é a vida. Então a vida habita em você quando você aceita Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quando você professa, declara a verdade, e anda neste caminho, aprendendo com ele, imitando ele, fazendo como ele fez e não como Adão fez, fazendo como Cristo fez, não pensando nos problemas pontuais, mas resolvendo os problemas pontuais com o olhar na eternidade, com o olhar no algo a mais. Então, quando você percebe isso, sua cabeça explode de conhecimento. Aí você fala assim: que é isso? Agora faz sentido. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você passa a perceber a vida, a verdade, e as coisas que estavam ocultas começam a brilhar nos teus olhos. Você começa a entender o caminhar com Cristo. Quanto mais você caminha com Ele, mais intimidade você tem, mais vida você tem, mais o Espírito Santo de Deus se manifesta em você. Então o reino de Deus se manifesta em você e através de você, e você consegue transbordar conhecimento, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, poder de curar, libertar. Então tudo isso é manifesto porque esse era o objetivo de Cristo desde o princípio, fazer que você acessasse o reino de Deus. E o reino de Deus está disponível para você. Basta você declarar que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador, aquele que te libertou, e Ele vai te dar o caminho para o Pai. Somente por Cristo você acessa o Pai. Quando você acessa com fé, declarando que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor, Salvador, único e suficiente para a vida, o Espírito Santo habita em você e você desfruta da vida. Ao contrário do que Adão e Eva fez, perderam o acesso à vida, perderam o jardim de delícias, perderam a vida eterna com Deus. Mas agora você tem disponível tudo isso novamente com Cristo, o caminho para acessar Deus, acessar a vida, vida eterna, vida em abundância. Você desfruta disso com verdade, com sinceridade, assim como Jesus falou: meu Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, você sendo verdadeiro com Jesus Cristo, falando para Ele todos os seus problemas, a sua angústia, assim como Ele. Então, imita Jesus, é o que Ele está te falando, Ele está te mostrando. Imita Jesus. Fala para o Pai, fala para quem tem o poder e o domínio. Fala para Ele: ó, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou bravo, eu estou com medo, estou com rancor, estou com ira. Fala para o Senhor Jesus Cristo. Fala para o Pai tudo aquilo que está dentro do teu coração. Imita Cristo. Mas tem um porém. Faça isso. Diga isso, Senhor Jesus, eu não quero ir, um exemplo, eu não quero ir trabalhar hoje porque eu estou bravo com o meu colega de trabalho. Mas que seja feita a sua vontade, porque o Senhor me ensina que eu tenho que perdoar. Então que seja feita a sua vontade. Na minha mente eu não quero perdoar, mas eu decido perdoar. Então quando você decide viver como Cristo, fazendo não sua vontade, não seus prazeres momentâneos como a Eva fez, quando viu aquilo que era atraente aos olhos e desejável, pare de viver pelos desejos, apenas pelos seus olhos. Pare de viver apenas pelo que você escuta. Pare de viver apenas o que é gostoso ao paladar. E comece a viver por um propósito maior. Quando você vive por um propósito, a sua vida se torna extraordinária e, de certa forma, a vida da terra se torna insignificante. E você passa a viver o que Cristo falou assim: quando você perder a sua vida, você encontrará a vida. Nossa, é loucura, mas é maravilhoso. Então esse é um assunto para um outro vídeo.
Então coloque nos comentários se fez sentido alguma coisa para você, o que que explodiu a sua cabeça, que você viu assim que é maravilhoso, que você nunca tinha pensado antes. Se você quer se aprofundar mais, ter mais conhecimento em relação à vontade de Deus, ao que tem na Bíblia, os segredos da Bíblia, coisas que você fala assim, eu não faz sentido, ou que você discorda também, coloque aí nos comentários e vamos conversar juntos. Vamos nos aprofundar juntos e descobrir coisas que ainda não foi revelado, porque Deus tem muitas coisas ainda que não foram reveladas através da sua vida e através da minha. Então desfrute daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para você, beleza? Um grande abraço e até a próxima.